Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre. Narciso. Não, quando eu fiz a pergunta anterior, eu me reportei, vereador Eduardo, ao Estado necessário, o tamanho do Estado. Eu dou exemplo. Quando eu cheguei aqui no Acre, para eu falar com o Natal, eu ia eu ia para 6 horas da manhã. Na frente da Casa Rosada. Para dar meu nome. Na fila. E às vezes dava 11 horas e, eu não, e a mocinha lá não me chamava para dentro. Quer dizer, ali estava ausente o Estado e estava ausente a iniciativa privada, que nele não podia entrar porque o serviço era estatal. Bom exemplo. O telefone era tão importante que constava, você declarava no imposto de renda. Nossa, era mesmo? A linha telefônica era. Hoje, ações, né? Eu recebia umas ações. Agora mesmo, esse Estado, esse meu telefone, pode receber uma ligação de um amigo meu que estiver no Japão. Agora, ele ligando de lá. Mas isso é graças ao capitalismo. Não, deixa eu concluir meu raciocínio. Não. E se eu quiser, eu ainda fico olhando para a cara dele e olhando para a minha cara lá. Sim. Então, o Estado. Então, naquela época, o Estado não tinha condições de fazer isto. Nem de tocar. E nem de tocar. O que eu digo é o seguinte, eu não sou contra. Eu acho que o Estado é absolutamente necessário na organização, na regulamentação, na fomentação. Agora, na distribuição momento, de renda, no estímulo, na distribuição de renda. E que apareça, não o Hélio Batista da JBS, né? E aquilo, para mim, é exemplo de bandido, não de empresário. Um cara que disse que corrompeu 1.800.000 empresários, 6 governadores, 3 ex-presidentes. Então, um sujeito desse, para a vergonha nossa, recebeu como prêmio morar na 5ª Avenida de Nova York e chegar no Brasil ontem, no supersônico dele. No voo direto. Voo direto. Então o que eu acho é o seguinte, eu falo no Estado, que na hora que a iniciativa privada está dando conta do recado, a Estado diz, eu vou sair dessa sequência. Não é bem sair, Narciso, não é bem sair. Não, nós aqui temos um órgão de controle, vários controles. Vou dar um exemplo para você. Se não fosse o controle do Estado, tu acha que alguém ia botar torre lá no Jordão, Taumaturgo, em Santa Rosa, para ter telefone celular? Não, o Estado obriga. Você fica com filé, mas fica com a carne de pescoço. Não há divergência quanto a isso. O que a gente precisa também entender é que algumas questões não é só... O que é o Estado? O Estado é o quê? O Estado é o povo. O Estado é para o povo, do povo. Então, o que você tem que ter... Pelo menos em tese, né? Em tese. O que tem que ter é aquilo que diz respeito à soberania nacional, aquilo que diz respeito à seguridade social mínima, que você tem que garantir. E aí o Estado tem que garantir. E aí eu falo da escola, eu falo da saúde, eu falo da comunicação. Da segurança. Quando o Osmi diz, olha, o cara vai ter o lucro aí com a banda larga de celular, mas ele vai ter que botar a torre lá em Santa Rosa. Aí é o Estado entrando, garantindo que o cidadão também tenha comunicação. Mas através da regulamentação. Eu vou te dar... Da regulamentação. Eu vou te dar São Paulo... Mas não da administração da atividade. Porque eu não tenho a menor dúvida que se deixar só na mão dos capitalistas, Santa Rosa estaria ainda no sinal de fumaça. Não tenho a menor dúvida. Eu também não. Ninguém falou em privatização e o programa está terminando. Agora... Fernando Lage, ninguém falou em privatizações, de rodovias, aeroportos, rodoviárias, boteco, tudo. Tudo que funciona no Brasil é privado. Que funciona. É a necessidade. Que funciona. Vamos lá. Que funciona no ainda Brasil. dá tempo, vamos... Tudo A controvérsia. Eu acho que esses exemplos exagerados... Não vejo. Eu acho que esses exemplos... Esse fla-flu que eu me refiro, é isso. Não, eu poderia citar aqui uma empresa pública no Brasil que é de primeiríssima linha, altamente elogiável, por tudo e por todo. A Embrapa.
A Embrapa. Mas, Narciso, eu não vou longe, não. Antes da Lava Jato, antes desse escândalo todo, a gente gabava a JBS, pelo empresariado que o cara era. A gente gabava a Odebrecht, a gente gaba a Ambev. Abre aquela caixa lá, 40% BNDES, dinheiro público, do Estado. Por isso que eu falo que não tem privatização. Mas nem fala que o Estado não está presente. Não tem privatização. O Estado está demais por isso. Não existe. O Estado está demais por isso. O BNDES jamais devia estar financiando o JBS para quebrar os pequenos... Fernando, o JBS foi financiado pelo Estado brasileiro para quebrar os frigoríficos menores, as casas de carne menores. Você dá uma Bolsa Família. Não, mas vamos, Fernando, vou lhe ouvir agora. Você viu, o deputado... Peraí, Fernando, você vai lá, só um minuto, você não está entrando na privatização. A privatização é uma necessidade. Vamos pegar aqui um exemplo das estradas de São Paulo, que foram privatizadas. Olha as condições. Vejam as nossas, onde não são privatizadas. Mas onde pedágio, Osmir, pelo amor de Deus. Sim, mas é isso. A privatização é isso. É muito alto custo para o povo. Entende? É isso. E se você pegar uma série de outros exemplos, o Estado não pode funcionar como empresário, ele tomando conta. Isso não funciona. Quando o Estado brasileiro tinha uma empresa chamada Embraer. Nem todas. Quando o Estado brasileiro fazia aviões, chamado Embraer, fazia o Bandeirantes, o Brasília, não sei o quê, era o Zé Ninguém. Quando ele passou, Tucano... Quando passou para a iniciativa privada da Embraer, é a maior empresa de jatos médios do mundo. Por quê? Ela já era. A Vale do Rio Doce. Não, já era, não. O Estado não cria nada. O Estado não cria nada. O Estado só se apropria das ideias alheias. O Estado não cria nada. Você tocou num ponto importante. O Estado só se apropria das ideias alheias. Ele não cria nada. O que o Estado cria? A Embraer. Quem criou isso aqui? A Embraer. Quem criou isso aqui foi o Estado. Isso aí montou, sabe em quem? Em cima da maior rede óptica que tinha no mundo. Quem é que montou isso? Era a Embratel. Quem pensou isso aqui? Isso facilitou a chegada da banda larga no Brasil. Não, isso aqui não foi criado no Brasil, não, rapaz. Sobre a Embraer, doutor Xerius. Só a Embraer hoje, porque iniciou-se, e aí, inclusive dos governos militares, que montou essa infraestrutura capitalista, montou um parque de alta tecnologia em São José dos Campos. E o ITA, né? Instituto de Tecnologia Aeronáutica, né? Não veio de graça, não, isso aí. General Osiris Silva comandou muitos anos. A própria Vale, a Vale do Rio Doce, mas não tem Estado sem povo. Não tem Estado sem povo. Aí o capitalista pega e agora diz que foi mérito do capitalismo. Não tem, é mérito mesmo. Estão querendo fazer a gente crer. É mérito. Espero que você não desconheça a Petrobras que o capitalismo é mais eficiente. A Petrobras vende combustível no outro lado da fronteira por 1,50. Petrobras, em 2002, início do governo Lula, valia 15 bilhões no mercado. Petrobras hoje, com todos os escândalos que pode ter, ela vale mais de 150 bilhões. Onde é que está E se ela fosse privada, ela valia 400 bilhões. Não. Agora, fora a corrupção. Deixa eu fazer, talvez seja a minha última participação nesse debate. Voltando novamente ao Roberto Campos, né, Osmir? Roberto Campos disse que o mal do capitalismo, ou do liberalismo no Brasil, ou do liberalismo econômico no Brasil, foi porque ele foi julgado antes de existir. Ele foi julgado, foi julgado e condenado antes de existir. É porque nós nunca atingimos, o Brasil nunca atingiu um grau de capitalismo que existe. Só um pequeno parênteses a questão do liberalismo. Havia o liberalismo político no Império, mas não havia o econômico, que era conservadorismo. Era. Daí a origem do que você está dizendo. Exato. Aí o que é que acontece? O nosso capitalismo, ele passou por algumas fases. Ele passou pelo capitalismo de compadrio, o capitalismo de corporativo, o corporativo. E aí isso, nós aí estão condenando. Agora, deputado, o vereador, o que me preocupa é que se nós, quem foi ontem que fez um chamamento, ontem o senador Jorge Viana fez um pronunciamento na tribuna do Senado e saiu sendo aplaudido e aparteado por todos os presentes, é que nós desarmamos as nossas paixões político-partidárias
E se dá um basta neste país, que o grande defeito desse país é porque o partido que está na oposição fica torcendo para que o governo... Dá errado. Se arrebente. Será que esses torcedores do apocalipse, do erro, não estão imaginando, se por um dia eles pegarem esse país arrasado, eles serão vítimas dessa coisa? Mas foi o que o Oécio fez. O Oécio, essa mágoa dele afundou tudo. Ajudou pelo menos. Agora hoje, Narciso, não sei se o Eduardo e o Laje concordam. Mas falta muito ainda. Eduardo, não sei se vocês concordam. Do meu ponto de vista é que o mundo hoje está chegando ao seguinte ponto. Vamos ver o que é que tem de bom dentro do socialismo, que tem coisa boa, sem dúvida, e vamos ver o que é que tem de bom dentro do capitalismo, que também tem muitas coisas boas. E tentar fazer uma união dessas ideias para promover um mundo mais justo. A realidade, que fazendo uma crítica ao capitalismo, eu acho que não é justo um cidadão, ter capacidade de fazer um jantar para os seus íntimos por 5 milhões de reais, um simples jantar, e ter ao seu lado alguém passando fome. E não é justo esse modelo. Não é justo. Da mesma forma que não é justo também tudo que nós trabalharmos, nós entregarmos para um gigantismo de Estado para que ele desperdice o recurso e o utilize mal, que é, notadamente, um pouco do que pensam os socialistas. Então eu faço aqui um meio campo. Por isso que eu defendo, não é fácil defender, aliás, não é fácil executar. Quem fala muito sobre isso é o senador Suplicy, que é o tal da renda mínima. E ampliar também para a renda máxima. O que seria isso? Seria um teto em que você tivesse livre de impostos para você crescer. O capitalista vai ter... Vamos botar um teto de 100 bilhões. 100 bilhões é muita grana. 100 bilhões. Até 100 bilhões ele era livre com o mínimo de imposto possível. Acima disso aqui ele começava a ser taxado alto. Ele taxado. E aqui uma renda mínima. Vamos botar hoje a renda mínima, o salário mínimo mesmo de hoje. R$ 937. Essa alta aqui, a economia é tão grande que você teria um grande número de pessoas alcançando isso. Porque você diminuiria a carga tributária, uma série de questões. A partir daqui, isso aqui garantiria isso. Agora, por que isso aqui não dá certo? Uma ideia simples, tranquila dessa. Porque não há confiança. Não há confiança. Ninguém confia em ninguém, né? Ninguém confia em ninguém. Nem tem um Estado indutor disso. Ainda dá certo você fazer isso com certo grau, e aí teria que ter, de governo forte. Sem governo forte. Para mudar tudo isso, para ter um governo bom, um liberalismo sadio, um Estado necessário, não teria que ter uma reforma política agora? Teria, mas só para concluir aqui, Astério, só para concluir isso aqui, o Laje. O modelo que está aí, falta com 100 milhões, você poderia ter jato, bons jantares, grandes mansões, tudo. E você não teria que estar, talvez, e é por isso que é um utópico, por isso que é sonho, você não teria que estar cheio de grades, com 1000 vigilantes, para poder cuidar da sua vida. Isso. Porque você teria aqui embaixo, não uma classe de miseráveis, mas de pessoas dignas, pessoas que teriam condições mínimas, com escola, com tudo. Como existe em alguns países, não? Como existe. Existe em alguns países. À custa de muitas outras, que eu não vou entrar aqui porque o tempo não vai dar. Mas ainda agora, só rapidamente, ainda agora a gente falar com os Osmi antes do início do programa, é porque aí sim, eu sou muito mais liberal do que socialista. Vou logo assumir isso. Não, também. Inclusive na Constituição. Embora eu acho que essa lógica de esquerda e direita, para mim, só existe para sinalização de trânsito, né? Quando eu vou na estrada, aí eu tenho... Dobrar a direita, isso é direita. Dobrar a esquerda, você é da esquerda. Mas o capitalista brasileiro, ele é muito retrógrado. Você colocou muito bem, ele não passou nas etapas que não passou. Aí o que é que acontece? Você vê as grandes universidades americanas, as maiores universidades inglesas, foram doadas pelos bilionários. Aqui o
o que os... O cara quer tomar. Aqui, se você chegar na USP, na Unicamp, as melhores universidades do Brasil, está lá estudando de graça os filhos dos milionários. Exatamente. Você vai pegar o aí o filho do miserável, Mas o Lula botou muita gente pobre na universidade boa. Vai estudar nas faculdades caça-níquel, que não forma nada. Você vai pegar a Mackenzie, vai pegar a PUC no Rio. É uma inversão. Mackenzie é tudo privado. Essa inversão é cruel. É tudo privado, liberal, Mackenzie, em os São Estados Paulo, Unidos, PUC no Rio Grande do Sul. Dos Estados Unidos, por exemplo, filho de milionário não estuda em universidade pública de graça. Lá não existe. Aí o Brasil se dá o luxo. Faça isso no Brasil, é um escândalo. Mas, Narciso, o que nós precisamos é deixar cada dia mais sólido, mais fundamentado, é que nós temos que continuar empreendendo. Sim, temos que empreender, nós temos que formar empreendedores, nós temos que chamar os jovens para eles terem a liberdade de estar empreendendo. Não pregar num jovem a necessidade dele estar estudando para fazer concurso público, porque o público só absorve... O governo não cumpre o seu dever nessa área, não, de empreendedorismo, que a gente vê tanto. Não, o governo devia estar fora disso. O governo criou aqui o Instituto Dom Moacir para concorrer com o Sebrae. Não serve para nada, é só para jogar dinheiro fora, isso é para pegar esse dinheiro e jogar na saúde, jogar na segurança. O governo não tem que cuidar disso aí, porque a iniciativa privada está cuidando. Tem lá o Senai formando... O Sistema S. O Sistema S formando... Mas o Senai está formando também com dinheiro público. Dinheiro público. O Sistema S também. É o cachê único. É do Tesouro Nacional. O que é público? É caridoso à custa da viúva, né? Mas o que é público? Chapéu é dele. Narciso, o que é público se quem produz as riquezas são as pessoas? O Estado não produz nada, o Estado é só para bater carimbo. Não, aí você bateu num ponto interessante. Bater carimbo. Se os capitalistas entendessem isso, o que vale é o valor do trabalho. Porque você e o valor do trabalho, ele é mais do trabalhador do que do capitalista. Qual que é? No entanto, isso é investido na mais-valia e ainda ele entende o maior. Mas hoje a mais-valia hoje virou a internet, doutor. Como assim? Aquela mais-valia do maquinário da era industrial, que você botava o cara a fazer tudo com as mãos, não sei o quê, isso hoje são as máquinas, os robôs que estão fazendo isso. Hoje você tem que formar intelecto. Intelecto. Você não tem que dar um carro bonito para o teu filho, tem que dar um livro para ele, dar uma bolsa. Para ele criar condições. Sempre as ideias valeram mais do que os homens mais ricos do mundo hoje não é quem tem propriedade, nem quem tem gado, nem quem tem fazenda. São os caras que têm intelecto. É o dono do Google, o dono do Facebook, o dono das companhias telefônicas, dos computadores que estão aí. O que a China faz? Ela pega e vai montar isso aqui, ó. Copiar dos outros. Copiar, que ela não vai inventar a roda. E depositar o dinheiro lá nos Estados Unidos. Por isso que investir em ciência e tecnologia... O capitalismo a gente manda 2 toneladas de minério de ferro e eles mandam isso aqui. Isso é que nós temos que investir. É o intelecto. Isso que nós temos que investir. É o intelecto. E isso é desde a colônia. Continua ainda hoje. Isso aí você concorda que é o intelecto. Claro. Ele manda isso aqui porque tem intelecto. E aí, o Fernando... Ele não está informando funcionário público. Por isso a tentativa do Ciência Sem Fronteira, por isso a tentativa do Instituto... Ela precisa ser corrigida. Ela precisa ser corrigida. Porque ciência e tecnologia... Um bom programa, né? Precisa de correção. Precisa de trazer para cá as grandes cabeças para dar aula aqui para o nosso pessoal. Não levar o nosso pessoal lá para fora. Ciência Sem Fronteira faz. Né? Okay. Então, a minha esperança, a minha pregação é que a livre iniciativa tenha oportunidade. Tem oportunidade, como a gente está tendo aqui hoje, de falar, de debater. Quantos lugares públicos tem aqui no Acre? Tem TV Aldeia, tem a opção de rádio, não sei o quê. Isso é uma coisa absurda. Não dá um minuto para o liberalismo falar. Eles só estão falando bobagem. Não serve de nada. Não serve de nada. É 0,7% de audiência. A gente tem que falar para o jovem, para ele empreender. Nós temos que falar para o jovem empreender, porque quando ele empreende, ele não está lá na penitenciária, não está trabalhando droga, não está usando droga. Só para fechar aqui a minha parte, e dizer o seguinte, que ciência e tecnologia, mercado, inovação, não é de capitalismo ou de socialismo. Isso é de intelecto humano, da capacidade humana, que pode se dar em qualquer regime. O que o liberal defende é a livre iniciativa, nós defendemos principalmente a família, a propriedade, porque não existe nem Estado sem família e nem Estado que não dê garantia às propriedades. Se você não tem garantia de propriedade, para que você vai empreender?
né? Então, Adam Smith. Karl Marx, está todo mundo aqui, né, no meio dessa conversa aqui, só que está aqui. Max Weber. E a gente podia ter nominado o nome desses iluminados aqui. Mas aí não daria tempo, porque aí a gente ia uma tese século XIX, aí a gente ia voltar 3 séculos, 4 séculos atrás. O Mises, o Hayek. Você falou muito bem, os nossos capitalistas não passaram nessa etapa. Já estão ainda pré-Weber, pré-Keyniano. Não, eu também concordo nisso aí. No Brasil. No Brasil. Chegamos ao final do programa. Isso. E a gente tem um hábito aqui de quando a gente encerra o programa, cada qual dos participantes diz uma frase, um pensamento, uma ideia, uma palavra que retrate o que ele está pensando, vivendo, ou como ele participou do programa. E eu vou começar com o Osmi, porque semana passada foi o Narciso. Aqui tem que ser assim. Tem que não dar pode, não pode. É porque o Narciso de vez em quando rouba frase minha, né? Sou eu? Eu vou continuar, Narciso, com Roberto Campos. Esse grande liberal. E aqui, só o programa de hoje veio a calhar. Ele diz o seguinte, aspas, sempre achei que um dos mais graves problemas dos países subdesenvolvidos é a sua incompetência na descoberta dos seus verdadeiros inimigos. Assim, por exemplo, os responsáveis pela nossa verdadeira pobreza não são nem o liberalismo, em que somos noviços destreinados, nem o capitalismo, e sim a inflação, a falta de educação básica e um assistencialismo governamental incompetente, que faz com que os assistentes passem melhor do que os assistidos. Servidor público, é isso. Fernanda, a sua frase, Fernanda. Olha, nós temos que... A minha pregação é de que a gente voltemos os nossos olhos para as pessoas que querem contribuir com o desenvolvimento. As pessoas que estão no dia a dia empreendendo, as pessoas que estão vencendo na livre iniciativa, aquelas até com poucas ou nenhuma assistência pública estão vencendo. E essas pessoas ajudam o nosso país a se desenvolver. E é essa a minha pregação, a livre iniciativa. Que as pessoas continuem sonhando e empreendendo para tirar o nosso país dessa situação tão vexatória que a gente chegou. Doutor Eduardo, vereador. Olha, eu vou ficar na família Campos Roberto? Não, o Eduardo. O Eduardo Campos, até para falar do PSB aqui no início, o Eduardo Campos disse uma frase que foi até o slogan da sua campanha, e que eu acho que para o momento que o Brasil vive, de profunda crise, de pouca esperança, em que as pessoas estão buscando uma saída, eu acho que essa frase tem muito a ver, da gente não desistir do Brasil. Sim. Não desistir do Brasil. Não desiste do Brasil. A sua, Narciso. A minha frase vai desagradar os liberais e os socialistas. É a melhor que tem. É boa. Desagrada os dois. É bom. Primeiro, para desagradar os liberais, que o liberalismo promove uma injusta distribuição da riqueza. E os socialistas promovem uma justa distribuição da miséria. Porque eu pensei aqui, eu não concordo com ela, mas eu termino o programa, eu sempre gosto de colocar uma coisa bem interessante aqui. Me chamou a atenção a frase atualíssima do presidente Temer, na Noruega, que disse que não há crise no Brasil, que isso é página virada. Ele disse, foi a frase dele, chegou lá na Noruega, crise, o Brasil? Palavra do presidente. Palavra do presidente Temer. Boa noite, um bom final de semana.